Oi, você que vai fazer a prova do Enem, edição 2020. Sou o professor Francisco José, professor de Biologia, e venho trazer para você aqui, através desse vídeo, do quadro Biologia no Enem, no canal Bioecologado. Você vai procurar lá a playlist. É só conteúdos que mais despencam, que mais caem no Enem. E aí venho trazer aqui digamos aí, três assuntos importantes. O assunto de bioacumulação, que anda junto com a biomagnificação. Trarei também aqui agora a eutrofização dos rios, lagos, mar, como queiram pensar, né? E também a biorremediação, que é um remédio, que a gente vai ver um remédio bom para tirar elementos químicos, substâncias químicas que circulam no meio inadequado. E aí vamos começar aqui com bioacumulação e biomagnificação. Primeiro a gente vai aos conceitos, depois eu trago exemplos para vocês. Bioacumulação é um processo que pode ser definido como a absorção e a retenção de substâncias químicas no organismo de determinado ser vivo. Esse fenômeno refere-se ao resultado da captação e nunca ao processo de captação. É muito importante isso, ó. Isso aqui. Esse fenômeno refere-se ao resultado da captação, ou seja, ao resultado da absorção e nunca ao processo de captação. Né? Nunca ao processo de captação. Geralmente são poluentes persistentes que entram no organismo desses seres vivos. São poluentes que persistem em ficar lá e não são biodegradados. As substâncias químicas e bioacumulam-se, né? Sendo assim, os POPs são considerados substâncias altamente tóxicas aos seres vivos, pois acumulam-se e não são eliminados com o passar do tempo. Então é assim, ó. Tem lá um determinado plantio, mas principalmente essa bioacumulação acontece em ambiente marinho, mas acontece, e aí os organismos produtores, as algas, são as mais bioacumuladoras. Acontece o seguinte, que substâncias tóxicas como agrotóxicos, resíduos de metais pesados são jogados na água e aí essas algas, que são seres autótrofos, acabam incorporando essas substâncias químicas. E isso tem o nome de bioacumulação. Por isso que aqui no meio que refere-se exatamente ao resultado da captação e nunca ao processo da captação, né? Refere-se ao resultado da captação e nunca ao processo, né? Nunca ao processo. Ou seja, a bioacumulação é o resultado de ter entrado em contato com substâncias tóxicas e ter absorvido elas. Esse é o conceito de bioacumulação. E aí, a bioacumulação promove a biomagnificação através dos níveis tróficos das cadeias e teias alimentares. O que seria aqui conceitualmente a biomagnificação? É o nome que se dá ao acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro, ao longo de uma cadeia alimentar, mas também ao longo de uma teia alimentar, né? Dessa forma, a substância terá sua maior concentração nos indivíduos que ocupam níveis tróficos mais distantes dos produtores. A gente lê o conceito assim e às vezes pode ficar com alguma dúvida, mas como é que pode
a cadeia alimentar começa com os produtores, e aí vem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, quaternário, e assim sucessivamente, até chegar nos decompositores. Como é que pode a concentração, a bioacumulação ser maior lá no topo da cadeia alimentar, mais distante possível dos produtores? Eu vou explicar isso para vocês, mostrando aqui uma cadeia alimentar, e vocês vão entender perfeitamente. Deixa eu descer aqui para baixo essa imagem, né? Parece a minha imagem. E vamos olhar aqui, ó. Como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Como é que isso acontece? Tem algum inseto me rondando aqui. Vamos ver bem aqui. Deixa eu dar uma pequena aumentada aqui para melhorar. Pronto. Aí deixa eu pegar uma canetinha. Veja bem, né? Veja bem aqui. Nós temos aqui a água, né? Vocês estão vendo aí, totalmente aí azul. E temos aqui os seres autótrofos, que são as algas no ambiente marinho. Quem é que eles são os produtores, né? O nível trófico inicial da cadeia alimentar. Quem é que vai se alimentar desses seres autótrofos? São os pequenos seres vivos, aqueles microcrustáceos, pequenos animais que vivem na água e vão se alimentar desses autótrofos. Esse grupo de animais pequeníssimos, de microanimais, a gente chama essa comunidade de zooplâncton. A gente chama de zooplâncton, enquanto os autótrofos a gente chama de fitoplâncton, né? Então o plâncton marinho se compõe de seres autótrofos que representam o fitoplâncton e de seres heterótrofos, né? Que é representado pelo zooplâncton. Mas voltamos aqui para o que interessa. Voltamos aqui para a cadeia alimentar propriamente dita. Então nós temos aqui os seres autótrofos, que são os produtores. Temos aqui o zooplâncton, que são os consumidores primários, né? Temos esses peixes pequenos, que são os consumidores secundários. Temos aqui os peixes grandes, que são os consumidores terciários. E está aqui, ó, o cidadão pescando, né? Está o cidadão pescando aí, que ele está aí no nível trófico, classificado como consumidor quaternário. Mas aí veja bem, foi jogado nutrientes nessa água. Não, foram jogados agrotóxicos, substâncias químicas nessa água. Aí veja bem, essas algas, que são seres autótrofos, absorveram. Vamos imaginar que elas absorveram aí uma grande quantidade, mas que está dividida, né, entre seus seres que compõem esse fitoplâncton. Mas aí vamos imaginar que a concentração seja de 100 miligramas por quilograma. Vamos pensar assim. Mas aí o problema, como é que acumula? O problema é que quando o zooplâncton vem, quando os seres do zooplâncton vêm e se alimentam dessas algas, eles não vão se alimentar só de uma. Se em cada uma tem ali uma concentração de 100 miligramas por quilograma, eles não vão se alimentar acumulando. Daí vem os peixes pequenos, que também não vai comer só um animalzinho lá do zooplâncton. E aí vai se acumulando. Ele não vai comer só um, ele vai comer mais de um. Então aquelas 100 miligramas que já não era... Aquelas 100 miligramas que constavam em cada quilograma de autótrofos, aqui no zooplâncton já é mais que isso a concentração. Quando vem os peixes pequenos e come o zooplâncton, né, consumidores secundários aqui,
eles não comem só um, então com isso vai acumulando a quantidade de substância química, pode ser um agrotóxico ou um metal pesado, né? E assim segue, aí vem o peixe grande e peixinhos pequenos. Ele vai comer só um peixinho pequeno? Não, ele não vai comer só um peixinho pequeno, ele vai comer vários peixinhos pequenos. E com isso vai acumulando. Aí adivinha, vem o cidadão aqui pescar, será que ele vai pescar só um peixinho e vai ficar satisfeito? Eba, agora eu peguei meu peixinho, vou voltar para casa, estou satisfeito. Não, ele vai comer vários peixinhos, vários peixes, e a bioacumulação é sempre progressiva na cadeia e nas teias alimentares, né? Vai seguindo para frente, por isso que se diz que a bioacumulação ela é maior quanto mais alto for o nível trófico da cadeia alimentar. Acho que deu para entender aí mais ou menos, né? Como ocorre esse processo de bioacumulação. Cada nível, cada consumidor, né, que vai se alimentar de um consumidor, de um consumidor mais próximo dos autrótrofos, ele vai sempre acumulando, vai sempre pegando mais substâncias tóxicas, porque ele não vai comer só um, ele vai comer várias. É o caso do homem aí, para deixar bem claro, que o homem não vai comer só um peixinho, ele vai comer vários peixes, vai comer vários peixes grandes aí no caso, né? E com isso a acumulação vai ser maior, né? Vai ser sempre maior. Esse processo aqui, ele tem nome, esse processo aqui, ele é chamado de biomagnificação, que é o prosseguimento, a distribuição de substâncias químicas ao longo da cadeia alimentar. É a bioacumulação em forma aí de biomagnificação, né? Tem outros conceitos que falam em bioampliação, mas faz sentido, vai ampliando a concentração de substâncias tóxicas ao longo da cadeia, né? Vai comendo os seres contaminados, e quanto mais o nível vai subindo aí na cadeia, mais agrotóxico, mais substância química vai sendo concentrada no organismo. Depois a gente vai trazer questões aí em outro vídeo sobre esse assunto. Vamos seguir aqui para o próximo slide. Agora nós vamos falar de um assunto também bem importante, que despenca nas provas de Enem, que é a chamada eutrofização dos rios. A eutrofização dos rios é bem interessante também, essa eutrofização. Vamos aqui ver o conceito do que é realmente eutrofização. Eutrofização ou eutroficação é o crescimento excessivo de plantas aquáticas para níveis que afetem a utilização normal e desejável da água pelos seres vivos. O fator substancial para este aumento é a maior concentração de nutrientes, essencialmente o nitrogênio e o fósforo, os principais nutrientes aqui na água que causam a eutrofização, né? Principais nutrientes, nitrogênio e fósforo. Então veja bem aqui, ó. Deixa eu falar aqui para vocês que depois eu vou mostrar uma imagem na frente e vai ficar bem claro. Mas como é que ocorre esse derramamento de nutrientes? A gente sabe que quando a água é limpa, ela tem uma quantidade de nutrientes adequada àquele ecossistema, e ali as algas vão crescendo normalmente de acordo com o clímax, né? Podemos dizer assim, próximo do clímax, pelo menos. Mas veja bem, aí a eutrofização acontece pelo despejo de nutrientes orgânicos, de substâncias orgânicas na água. E isso leva à multiplicação exagerada na água. O esgoto que vem das casas, da rua ali,
aquele esgoto tem nutrientes orgânicos, ali tem nutrientes ricos em nitrogênio e fósforo, fertilizantes que são colocados na agricultura para as plantas se desenvolverem, né? Quando são arrastados pelas águas da chuva e caem nos rios e lagos, mares, também injetam ali grandes quantidades de substâncias orgânicas, favorecendo a multiplicação exagerada dos seres autótrofos. Então, o que é que vai acontecer com isso? Vai acontecer a multiplicação exagerada das algas, né? Que vai aumentar progressivamente, e aí a gente sabe, essas algas elas produzem oxigênio, mas elas também consomem oxigênio para a respiração celular. Depois, vocês devem concordar que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Depois essas algas, elas vão morrer. E elas morrendo, elas vão sofrer a decomposição pelas bactérias. Bactérias aeróbicas, bactérias que respiram oxigênio, né? E aí o que acontece com isso? Mais consumo de oxigênio. E aí vai sempre aumentando o consumo de oxigênio, vai chegar a um ponto que acaba o oxigênio na água. Resultado desse problema, desse desequilíbrio ecológico, os peixes começam a morrer, inclusive as bactérias aeróbicas começam a morrer por falta de oxigênio. E aí surgem nesse momento as bactérias anaeróbicas, aquelas bactérias que não respiram oxigênio, ou seja, aquelas que vivem sem oxigênio. E com esse processo, olha o que vai acontecer. Surgindo essas bactérias anaeróbicas, a água vai ficar com aquele mau cheiro, vai ficar podre, né? Então isso é a eutrofização. Você chega lá, despeja água, despeja nutrientes nos rios, nos lagos, despeja fertilizante nas terras que são arrastadas pela chuva, ou que você derrame aí nos esgotos. O esgoto por si só, aquele resto de comida já é um nutriente orgânico. Isso vai promover a multiplicação das algas, que vão consumir mais oxigênio. Aí depois elas vão morrer, vem a decomposição, que vão consumir mais e mais oxigênio. Acaba o O2 e aí começa a morrer os peixes e as bactérias aeróbicas. Daí vem as bactérias anaeróbicas e a água fica completamente numa situação triste. Vamos aqui para frente, aqui dá até para explicar melhor aqui o que é a eutrofização através da imagem. Tudo o que eu falei aqui está expresso nessa imagem. Mas para você analisar, ó, eu vou pedir para você observar o seguinte: nós vamos estudar aqui de forma organizada. Vamos dividir essa imagem ao meio aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui, que essa cor não está legal para cá. Outra cor aqui, né? Vamos ver aqui. Então veja, nós vamos ter que observar essa imagem do meio para cima primeiro, viu? Do meio para cima. E aqui a gente vai observar que é um ambiente, dessa linha que eu fiz aí para cima, é um ambiente limpo. Um ambiente que tem nível adequado de nitrogênio e fósforo. E as algas se reproduzem, mas se reproduzem de forma gradativa, de forma normal. Vão se reproduzindo, vão sendo consumidas por seres do solo. E elas vão produzindo O2, vão produzindo oxigênio, que vai sendo utilizado pelos peixes, né? Vai tendo a produção de oxigênio e os peixes vão consumindo o oxigênio, inclusive as algas vão consumindo também o oxigênio. Mas aí chega um momento que surge aquele problema do despejo, ó, o que eu falei, do despejo de esgoto nos rios, nos mares, e aí surge aquele excesso de
de nitrogênio e de fósforo. Nós sabemos que o nitrogênio é essencial para a fabricação das proteínas, né? E aí, esse fósforo, que participa da energia, concede energia às moléculas, né? Através dos fosfatos. E com isso vai acontecer o quê? Ó? A proliferação, ou seja, a multiplicação exagerada dessas algas, que vão consumir uma quantidade exagerada de oxigênio que pode faltar para os peixes, né? E oba, comida, aí elas começam, ficam alegres, ver o tanto de comida ali na água, o tanto de nutriente, começam a se reproduzir exageradamente. E aí vai causar esse desequilíbrio ecológico conhecido como eutrofização. É um problema sério, né? Porque vai chegar o momento que essas algas vão morrer, vão ser decompostas por bactérias aeróbicas, que também vão morrer. Quando o oxigênio começa a acabar, elas também vão morrer, né? E vai faltar oxigênio para elas, para os peixes principalmente, e aí a vida vai sendo transformada naquele ambiente, vão surgir as bactérias anaeróbicas e aí a água fica com mau cheiro. Isso é a eutrofização, o desequilíbrio na cadeia alimentar causado pelo excesso de nutrientes despejados na água. Lembrando que esses nutrientes podem ser de origem caseira, né, como os esgotos, mas como despejados dentro dos rios pela lavagem da água que vem das plantações. Quando você faz uma plantação, principalmente o agronegócio que injeta fertilizantes, né, para poder acelerar o crescimento das plantações. E aí esses fertilizantes são nutrientes. Quando caem na água, aí aumenta a proliferação, a multiplicação dessas algas, aumentando assim o consumo de oxigênio até que chega ao ponto que ele acaba, conforme nós vimos, e começam a morrer. Deixa eu seguir aqui para o próximo slide, um exemplo bem claro aqui. O próximo slide aqui mostra para vocês aqui um exemplo muito claro aqui, no Piauí. Essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, já passei aqui por cima desse rio várias vezes, é o Rio Poti em Teresina do Piauí, na capital Teresina. E vocês podem observar que aqui está ocorrendo o quê? Uma multiplicação exagerada de plantas aquáticas, aqui classificada como um aguapé do gênero Eichhornia. Né? Essa multiplicação exagerada de aguapé, cobrindo toda a superfície do rio, vai promover aí a eutrofização que a gente acabou de falar. Então, um exemplo bem claro aí, já saiu em vários jornais esse problema, foi debatido com o governador, já foi, não me lembro qual governador na época, mas foi debatido, e isso acontece, geralmente acontece quase todo ano, esse processo de multiplicação exagerada, né, dessas plantas aquáticas, desses aguapés, e com isso o rio fica eutrofizado, podendo matar toda a outra vida ali que depende da respiração celular através do oxigênio, né? Através da utilização do oxigênio. É um problema ecológico aí, ó. Vocês podem ver aí que é uma planta da água causam problemas no Rio Poti, em Teresina, Piauí. E para fechar o nosso assunto de hoje, a gente vem agora com um assunto muito bom, que é a biorremediação, né? A biorremediação é uma biotecnologia, é um método biotecnológico utilizado para fazer limpeza em ambientes contaminados com metais pesados, com substâncias orgânicas também, né?
E a gente vai ver aqui o conceito de biorremediação. Então, o que vem ser a biorremediação? A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos, tais como micro-organismos, e aí dentro desses micro-organismos podemos citar quem? Bactérias, fungos, né? Principalmente bactérias para o que nós vamos falar aqui. Fungos, né? Plantas verdes e suas enzimas são utilizadas para produzir ou remover, remediar contaminações no ambiente, inclusive no aquático. Derramamento de petróleo é um exemplo de derramamento aquático, né? Derramamento de substâncias químicas na água. Atividade ligada à engenharia ambiental. Então, essa biorremediação é uma atividade de fácil aplicação, barata e muito utilizada pela engenharia ambiental para tentar salvar vidas no ambiente marinho quando acontece principalmente derramamentos de petróleo. E aí tem aqui uma brincadeirazinha, uma chargezinha, mostrando aqui, ó, esses dois pássaros. E eles vendo aqui essa mancha de óleo vindo ali do poço de petróleo. E aí um pergunta, de onde vem essa mancha? E o outro responde, é a nossa parte nos royalties. Royalties de petróleo, royalties, para quem não sabe, é uma porção da exploração do petróleo concedida aos estados, né, da nossa federação. Né? São partes do petróleo que são divididos aí em função da exploração do petróleo nos estados. Eis aí a charge aí mostrando essa brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Então, onde se aplica, deixa eu só dar uma aumentada aqui, onde se aplica a biorremediação? Em acidentes com derramamento de petróleo, conforme tratamento de resíduos, de metais pesados, remoção ou recuperação de metais pesados, degradação de compostos químicos. É nisso que se aplica a biorremediação. Então veja bem, ó, vamos nos ater aqui ao derramamento de petróleo. Uma certa vez aí, cientistas descobriram bactérias que se alimentam de petróleo. É uma biotecnologia fácil de ser aplicada na engenharia ambiental, porque eles descobriram que existiam e existem bactérias que se alimentam de petróleo. E aí eles começaram a promover essa multiplicação dessas bactérias, né? Dessas bactérias que se alimentam de petróleo. E com isso faziam aí, nesse caso, a biorremediação, porque elas iam eliminar esse petróleo da água e a água iria ficar mais saudável, né? E diga até se dizem que 90% do petróleo foi consumido pelas bactérias. Então, moral da história, para você entender biorremediação, você está utilizando seres vivos para fazer a limpeza de substâncias químicas derramadas no próprio ambiente. Né? Veja bem aqui, ó, biorremediação. Uso de sistemas biológicos, geralmente plantas ou micro-organismos, na redução da poluição do ar, água ou sistemas terrestres, né? Você vai promover fazer com que essa biodegradação pelos seres vivos faça a limpeza de poluentes que estejam ali naquele ambiente aquático, principalmente metais pesados, como substâncias orgânicas, o petróleo. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, vantagens e desvantagens das plantas aquáticas. A gente falou lá atrás da eutrofização.
dos rios. Mas as plantas aquáticas têm sua vantagem, né? Tem sua vantagem. Elas em excesso é um problema. Provoca a eutrofização, o consumo total do oxigênio da água, matando o restante da vida naquele ambiente. Mas veja bem, você tem determinada quantidade de esgoto jogado na água. Bom, boa tarde, Galo, no caso aqui, né? Então, aí essas plantas aquáticas vão consumir esses nutrientes e a água vai ficar mais limpa. Então, plantas aquáticas, epa, rapaz, plantas aquáticas são bastante utilizadas limpar ambientes contaminados por substâncias orgânicas, metais pesados, enfim. Mas em excesso a gente sabe que essas plantas podem causar a eutrofização e o desequilíbrio total da cadeia e da teia alimentar, enfim, né, que é uma junção de cadeia. Depois a gente vai ter uma aula sobre teias e cadeias alimentares. Né, gente? Então hoje a gente viu três conteúdos aí importantes que não só caem no Enem, mas despencam nas provas. Em outro vídeo eu vou trazer para vocês só resolução de questões a respeito desses três temas, que foi no início lá a bioacumulação, né, que anda junto com a biomagnificação, a ionização e a biorremediação, assuntos que geralmente caem muito no Enem, tá no eixo no eixo do meio ambiente, e é muito cobrado isso. Então depois eu trago aí uma bateriazinha de questões para a gente resolver, né, sobre esses três assuntos importantes. Não desanimem, a prova vai acontecer, não sei o dia, mas vai acontecer, né? Não sabemos o dia, mas vai acontecer. Então a gente não pode ficar desanimado, temos que seguir em frente, né? Temos que seguir em frente. Não podemos baixar a cabeça, porque assim como as coisas boas têm fim, as coisas ruins também têm fim. A gente está vivendo aí agora em 2020 esse processo aí de pandemia. Eu digo um processo porque ele vai se processando, vai se regredindo, se Deus quiser, e vai acabar, e tudo vai sair desse aperto, tudo vai sair dessa prisão, digamos assim, né? Então, a gente viu esses três assuntos importantes. Vocês podem estar consultando aí essa playlist que vai ter o nome de Biologia no Enem, lá no canal Bioecologado. Se quiser, pode se inscrever no canal, ativar as notificações para quando entrarem novos vídeos, vocês serem notificados. E aí eu vou ficando por aqui, e até a próxima aula de Biologia no Enem. Tchau, tchau, e até lá, se Deus quiser.